Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar dos dividendos que a Porto anunciou, vamos falar da Selic e da perspectiva futura da Selic, dado alguns cenários possíveis, e vamos falar dessa bendita dessas eleições que parece que pode não terminar neste domingo, infelizmente, né? E estão até se esquecendo do cenário macro com dados importantes, inclusive nesta quinta e nessa sexta-feira. Deixa o like nesse vídeo e vamos ao conteúdo. Sem enrolação, a gente já começa aqui com os dividendos da Porto, que é um JCP de quase 9 centavos. A gente tem que tirar o IR, tá? E aí, falando em cotações da Porto Seguro, ela vinha caindo por conta de alguns motivos, como a Selic, que ela não conseguiu se aproveitar tanto, a sinistralidade voltando na normalidade, né? Antes estava bem baixinha, né? Por conta do lockdown e tudo mais, e principalmente, né, a pressão nos custos e ela comprimindo a margem porque não conseguia repassar aos clientes. Isso aqui foi o que mais afetou, e aí o mercado veio no resultado trimestral anterior um indício aqui de repassagem de margens, né? Inclusive à frente de outras seguradoras aqui automotivas, mostrando que realmente ela é uma empresa muito boa, né? E outro ponto também que estava atrapalhando é a sinistralidade, que ainda deve pressionar um pouco, né? A parte financeira dela. Enfim, tem outros pontos também para se destacar aqui de menor relevância, mas a gente viu aqui um cenário melhor promissor para ela no futuro, e aí o mercado sobe bastante, chega a subir mais de 30% aqui, né? Mas agora ela vem nesses sobes e desces aqui, batendo várias vezes nesse 21,10, que representa aqui uns 23% de alta deste fundinho aqui que eu cravei aqui como legal, tá? Então, assim, o mercado já deu essa certa alta para a empresa, porque os resultados tendem a melhorar, e esse dividendo menor da empresa não é necessariamente um indício que o terceiro trimestre será muito ruim, mas a gente viu que os trimestres anteriores já sofreram, né? Aliado a um terceiro trimestre não tão forte, provavelmente, realmente o dividendo acaba dando uma reduzida. Vamos ver o próximos aí como é que vai acontecer, tá? Então a gente vê que a empresa costuma anunciar dividendos, né, em março, julho e outubro. Então o próximo é só no ano que vem, quando ela deve encerrar o ciclo aqui de 2022, tá? Então ela tem mais esse último anúncio aí. E substituindo o dividendo do mês 10 do ano passado com o deste, nós teremos um yield aqui então um pouco menor de 5,5 aproximadamente, então realmente foi um pouquinho menor esse anúncio de agora. E a decisão do Copom de manter a taxa Selic como esperado, né, foi aí mantido e foi uma decisão unânime, mas eles também citam aqui os riscos da inflação, né, então eles vão manter de olho aí, tá? Então eles falam que apesar dessa queda recente dos preços, o índice oficial ao consumidor continua elevado. Desse modo, o comitê julga que a incerteza em torno de premissas e projeções é maior do que usual. Realmente, né, nós tivemos algumas medidas aí que controlaram um pouco a inflação, os commodities aí deram uma reduzida, mas assim, está muito incerto ainda as coisas, né? Pode realmente acabar acontecendo uma inflação persistente mais à frente, né? Principalmente quando né, não sabemos se vai manter ou não essa redução do imposto lá na frente, né? Se é que vai manter. De qualquer forma, eles põem aqui no radar deles a inclusão do ano de 2024 também como um horizonte relevante para a decisão de manter a Selic, né? Então eu estou olhando até 2024 para ver para onde eles vão manter essa Selic, quando que eles vão começar a diminuir, tá? Podendo influenciar para cima ou para baixo a perspectiva aí de não só desse curtíssimo prazo, como também um prazo um pouquinho maior até 2024. Mas de qualquer forma, a decisão da Selic vai passar muito por quem vai estar na presidência e quem vai estar aí como ministro, né? Então a gente vê aqui o Henrique Meirelles, né, será ministro da Economia de Lula, diz pesquisa Warren com gestores. Então a gente vê aqui que o levantamento, 40% aqui acredita que o Meirelles vai ocupar a vaga no possível governo de Lula, enquanto 95% acredita no Guedes aí, caso o Bolsonaro ganhe. Então você vê que eles estão contando aqui boa parte com o Meirelles, mas o Meirelles andou fazendo algumas críticas aí, inclusive ao governo Lula, né? Mas assim, é possível, né? E no meu entendimento, o Henrique Meirelles seria muito melhor, por exemplo, do que um cara com o perfil do Manteiga, né? Que foi uma bela porcaria que o jeito dele levou a economia, né? E ele já disse que não será ministro aí no governo Lula. Ufa, né? Ainda bem. Então, caso seja realmente o Henrique Meirelles ou alguém nesse perfil, é muito melhor, vai conduzir a economia
mais ou menos do estilo aí que eu estou esperando, pelo menos, que o Guedes vem conduzindo, né? A gente já começa a esperar, de repente, uma Selic reduzindo lá na frente, assim como o próprio perfil aqui do Guedes lá na frente, a economia tende aí a melhorar e a Selic aí diminuindo, tá? A gente vê que, olha só que coisa feia essa política, né? Até mesmo eles dois, que são caras que eu considero como bons, né? Estão aí brigando, né? Então, do nada, né? O Paulo Guedes começou a falar coisas assim, baixou o tom da crítica, né? Falou aí que o Henrique Meirelles nem economista aí o Meirelles foi lá e falou que é sinal de desespero e frustração porque o Guedes não conseguiu fazer tudo. Mas diga de passagem também que nós tivemos pandemia, né? Não é tão simples assim. E falando em briga, nós temos aqui a questão onde rádios dizem que não recebem campanha de Bolsonaro em propagandas. O Bolsonaro entrega ao TSE relatório com rádios que não reproduziram inserções. Ele manda um material onde uma equipe que ele contratou e levantou dados sobre isso, mas Moraes nega ação sobre rádio porque diz que não foi feito por uma empresa auditora, enfim, né? Aí ele entra aí nesse mérito de detalhe, não quis nem analisar. Bolsonaro diz que vai levar essa questão às últimas consequências dentro da lei. Até aí tudo bem, né? Só dizer que não vai desistir, mas, né? Aí vem a questão dele estar aí que convocando comandantes das forças após a decisão do TSE, né? Foi muito seguida, né? E aí deixa aquele ar, ali a imprensa já começa a falar que pode ser que aconteça alguma coisa. Será que segunda-feira vai ser aceita uma possível derrota sem que o TSE analise corretamente isso aqui? Esse TSE também é muito confuso, né? Teve demissões, né? Enfim. E aí a gente vê uma quinta-feira com uma agenda ainda importante, né? No cenário macroeconômico, com taxa de juros e fala do Banco Central Europeu às 9h15, antes da abertura da Bolsa. Às 9h30 temos o PIB nos Estados Unidos e a taxa de seguro-desemprego e alguns outros dados aqui também. Pode ter uma oscilação nessa quinta, além pela política, essas questões aqui levantadas da macroeconomia. E na sexta-feira nós temos um item que em um momento normal seria importantíssimo, né? Que é a questão aqui do PCE, né? O índice aqui de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, tá? Será que isso aqui vai vir alto? Se vir alto seria muito grave aqui, né? Mas assim, o mercado tá tão doido que ele vai acabar ignorando o PIB, seguro-desemprego, vai ignorar IGPM, vai ignorar tudo, né? Ele tá aqui, ó, vidradão na política, né? Enfim, né? Por mais que eu espere um comentário de Porto, da macroeconomia, ou a Selic do futuro aí, vai acabar sobrando para a questão política que eu tenho certeza, né? Mas fazer o quê? Faz parte do jogo. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!